Capítulo 4. Primeira linguagem do amor. Palavras de afirmação. Mark Twain disse certa vez: posso viver 2 meses com apenas um bom elogio. Se levarmos ao pé da letra as palavras de Twain, 6 elogios por ano manteriam seu tanque de amor emocional em nível operacional. Seu cônjuge provavelmente precisará de mais. Uma maneira de expressar o amor emocional é usar palavras que edificam. Salomão, autor da literatura hebraica de sabedoria, escreveu: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Provérbios 18, 21. Muitos casais desconhecem o tremendo poder de uma afirmação verbal. Salomão também percebeu isso. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Provérbios 12, 25. Elogios verbais ou palavras de apreciação são poderosos comunicadores de amor. São melhores expressos em declarações simples e diretas de afirmações como: você fica muito bem com esse terno. Você fica linda nesse vestido. Uau! Fico muito feliz por você sempre chegar na hora para me pegar no trabalho. Obrigada por me chamar uma babá para hoje à noite. Quero que saiba que sou muito grata por essas atitudes. Adoro o fato de você ser tão responsável. Sinto que posso contar com você. O que aconteceria com o clima emocional de um casamento se o marido e a esposa ouvissem tais palavras de afirmação com regularidade? Vários anos atrás, estava em meu consultório com a porta aberta. Uma senhora que passava pelo corredor disse: o senhor tem 1 minuto? Claro, entre por favor. Ela se sentou e disse: Dr. Chapman, tenho um problema. Não consigo fazer meu marido pintar o nosso quarto. Estou atrás dele há 9 meses. Já tentei de tudo, mas nada funciona. Meu primeiro pensamento foi: minha cara, a senhora está no lugar errado. Não sou o pintor. Mas eu disse: fale-me sobre isso. Ela explicou: bem, sábado passado é um bom exemplo. O senhor se lembra como estava bonito? Sabe que o meu marido fez o dia inteiro? Ficou atualizando o computador. Certo, e o que você fez? Entrei em casa e disse: Dan, não entendo você. Hoje seria um dia perfeito para pintar o quarto. E aqui está você, trabalhando no computador. Aí ele saiu e foi pintar o quarto? Que nada, o quarto está na mesma, não sei o que fazer. Posso fazer uma pergunta? Você é contra computadores? Não, mas quero que pintem meu quarto. Você tem certeza de que seu marido sabe do seu desejo de que ele pinte o quarto? Eu sei que ele sabe, estou atrás dele há 9 meses. Posso fazer mais uma pergunta? Seu marido já fez alguma coisa boa? Como o quê? Bem, como levar o lixo para fora, tirar os insetos presos no para-brisa do carro que você dirige, encher o tanque, pagar a conta de luz, pendurar o seu casaco. Sim, ele faz algumas dessas coisas. Então, tenho 2 sugestões. Uma, não fale mais sobre o quarto. Na verdade, nem sequer mencione o assunto novamente. Não vejo como isso vai ajudar. Olhe, você acabou de me dizer que ele sabe que o seu desejo é que o quarto seja pintado. Não precisa mais lhe dizer isso, ele já sabe. Minha segunda sugestão é que na próxima vez que seu marido fizer alguma coisa boa, faça um elogio. Se ele levar o lixo para fora, diga: Dan, saiba que fico muito grata por você levar o lixo para fora. Não diga: já era hora de fazer isso, as moscas estavam prestes a carregá-lo por você. Ao vê-lo pagando uma conta de luz, coloque a mão no ombro dele e diga: Dan, fico feliz por você pagar a conta de luz. Escuto por aí que há maridos que não fazem isso e nem quero que saiba que admira a sua atitude. Ou então, fiquei contente por você tomar conta das crianças enquanto eu precisava terminar aquele projeto. Toda vez que ele fizer algo bom, faça um elogio. Não entendo como isso vai fazê-lo pintar o quarto. Eu disse: você pediu o meu conselho. Aí está. Fique livre para aceitá-lo. Ela não estava muito contente comigo quando saiu.
3 semanas depois, porém, voltou ao consultório e disse: funcionou! Ela havia descoberto que os elogios são motivadores muito melhores que palavras importunas. Não estou sugerindo que você use de bajulação para obter o que deseja do seu cônjuge. O objetivo do amor não é conseguir o que você quer, mas fazer algo pelo bem-estar daquele que você ama. É um fato, porém, que ao recebermos palavras afirmativas, há uma maior possibilidade de nos motivarmos a retribuir e fazer algo que nosso cônjuge deseja. Palavras encorajadoras. O elogio é apenas uma das maneiras de expressar palavras de afirmação ao cônjuge. Outra possibilidade são palavras encorajadoras. A palavra encorajar significa inspirar coragem. Há áreas em nossa vida nas quais nos sentimos inseguros, carecemos de coragem, e essa falta nos impede de realizar as coisas positivas que gostaríamos. O potencial latente do seu cônjuge nessa área da insegurança pode estar à espera de suas palavras encorajadoras. Alison sempre gostou de escrever. No final da faculdade, fez algumas disciplinas na área do jornalismo. Percebeu rapidamente que seu entusiasmo em escrever excedia em muito seu interesse em história, curso em que estava se formando. Era tarde para mudar de graduação, mas depois da faculdade e especialmente antes do primeiro filho, ela escreveu vários artigos. Apresentou um deles a uma revista, mas quando recebeu uma carta de rejeição, nunca mais teve coragem de enviar material a outra redação. Agora que os filhos estavam maiores e havia mais tempo disponível, Alison voltou a escrever. Kate, o marido de Alison, deu pouca atenção aos textos da esposa nos primeiros anos de casamento. Sempre ocupado com a própria carreira, estava obcecado com a pressão de subir a escada corporativa. Com o tempo, porém, Kate percebeu que o profundo sentido da vida de sua esposa não estava nas realizações, mas nos relacionamentos. Ele aprendeu a dar mais atenção a Alison e a seus interesses. Assim, foi com bastante naturalidade que, certa noite, ele pegou um dos artigos de Alison e o leu. Quando terminou, foi até a sala onde a esposa lia um livro. Com grande entusiasmo disse: detesto interromper sua leitura, mas preciso lhe dizer algo. Acabei de ler o seu artigo. Aproveite ao máximo os feriados. Alison, você é uma excelente escritora. Esse negócio precisa ser publicado. Você escreve com clareza. As palavras retratam imagens que posso visualizar. Seu estilo é fascinante. Você precisa enviar esse artigo para alguma revista. Acha mesmo? Perguntou Alison, hesitante. Tenho certeza que sim, disse Kate. Estou dizendo, isso é bom. Quando Kate saiu da sala, Alison não conseguiu retomar sua leitura. Com o livro fechado sobre seu colo, ela sonhou por meia hora com o que seu marido dissera. Imaginou que outros reagiriam a seu texto como ele reagira. Lembrou-se da carta de rejeição que recebera anos atrás, mas concluiu que era uma nova pessoa agora. Seus textos eram melhores. Ela passara por novas experiências. Antes de levantar-se da cadeira para beber um copo d'água, Alison já havia tomado uma decisão. Apresentaria seus artigos a algumas revistas, para saber se havia chance de serem publicados. As palavras encorajadoras de Kate foram ditas muitos anos atrás. Alison teve artigos publicados desde então e agora tem um contrato para escrever um livro. É uma excelente autora, mas foram necessárias as palavras encorajadoras do seu marido para inspirá-la a dar o primeiro passo no árduo processo de publicar um artigo. Talvez seu cônjuge tenha algum potencial não aproveitado em uma ou mais áreas da vida. Esse potencial pode estar à espera de suas palavras encorajadoras. Talvez ele precise se inscrever num curso para desenvolver essa capacidade. Talvez precise se encontrar com alguém bem-sucedido na área que ofereça alguns insights sobre os próximos passos. Suas palavras podem dar ao cônjuge a coragem necessária para dar esse primeiro passo.
Perceba, por favor, que não estou falando de pressionar o cônjuge a fazer algo que você quer. Estou falando de encorajá-lo a desenvolver um interesse que ele já tem. Por exemplo, uma esposa pode pressionar o marido a procurar um emprego que pague melhor. A esposa acha que está encorajando o marido, mas para ele parece mais uma crítica. Se, contudo, ele já tiver o desejo e a motivação de buscar uma posição melhor, as palavras dela darão um impulso à determinação dele. Do contrário, soarão como censura e induzirão a culpa. Não expressam amor, mas rejeição. Se, no entanto, ele disser, sabe, estou pensando em fazer uns serviços extras como pedreiro, eis a oportunidade de dar palavras de encorajamento do tipo, se você decidir fazer isso, uma coisa é certa, você será um sucesso. Essa é uma das coisas que gosto em você. Quando você se põe a fazer algo, você faz. Se é isso que deseja fazer, farei tudo ao meu alcance para ajudá-lo. Tais palavras lhe darão a coragem para montar uma lista de clientes em potencial. O encorajamento exige certa empatia, um olhar para o mundo a partir da perspectiva do cônjuge. Em primeiro lugar, descubra o que é importante para ele. Somente então é que podemos encorajá-lo. Com o encorajamento verbal, tentamos comunicar o seguinte: eu sei e me importo, estou do seu lado, como posso ajudá-lo? Tentamos mostrar que acreditamos nele e em suas capacidades. Damos o crédito e elogiamos. A maioria de nós tem mais potencial do que imagina. No geral, o que nos impede é a falta de coragem. Um cônjuge amoroso pode fornecer esse importante catalisador. É claro, talvez não seja fácil para você expressar palavras de encorajamento. Talvez não seja a sua linguagem do amor primária. Pode ser que o aprendizado dessa segunda linguagem exija muito esforço da sua parte. Isso será particularmente verdadeiro se você possuir um padrão de palavras críticas ou ofensivas. Mas posso garantir que o esforço valerá a pena. Palavras gentis. O amor é gentil. Se quisermos comunicar o amor verbalmente, devemos usar palavras gentis. Isso tem a ver com a nossa maneira de falar. A mesma frase pode ter dois significados diferentes, dependendo de como ela é dita. A declaração "eu amo você", dita com gentileza e ternura, pode ser uma genuína expressão de amor. Mas o que dizer de "eu amo você"? O ponto de interrogação muda todo o sentido. Às vezes, as palavras dizem uma coisa, mas o tom de voz diz outra. Enviamos mensagens ambíguas. Nosso cônjuge interpreta normalmente a mensagem com base em nosso tom de voz, não de acordo com as palavras que usamos. Adoraria lavar a louça hoje à noite. Dito num tom de reclamação, não será recebido como expressão de amor. Por outro lado, podemos compartilhar dor, mágoa e até raiva de maneira gentil, e será uma expressão de amor. A frase "fiquei decepcionada e magoada por você não se oferecer para me ajudar essa noite", dita de maneira honesta e gentil, pode ser uma expressão de amor. A pessoa que fala quer ser reconhecida pelo seu cônjuge. Ao compartilhar seus sentimentos, ela dá passos para construir intimidade. Esse está pedindo uma oportunidade de discutir uma ferida com o propósito de encontrar cura. As mesmas palavras expressas em voz alta e dura não serão uma expressão de amor, mas sim de censura e julgamento. Nossa maneira de falar é muito importante. Um sábio da antiguidade disse certa vez: a resposta calma desvia a fúria. Provérbios 15:1. Quando seu cônjuge estiver irritado e chateado, dizendo palavras agressivas, se você optar por ser amorosa, não responderá com raiva adicional, mas com uma voz suave. Receba o que ele disser como uma informação sobre os sentimentos dele. Deixe-o falar sobre a dor, a ira, a percepção que ele tem da situação. Procure se colocar no lugar dele e enxergar as coisas através de seus olhos. E então, expresse de maneira suave e gentil sua opinião a respeito dos sentimentos dele. Se você cometeu alguma falha, confesse o erro e peça perdão.
Se seu ponto de vista for diferente do dele, explique sua percepção de maneira gentil. Busque o entendimento e a reconciliação, em vez de impor sua percepção, como a única maneira lógica de interpretar a situação. Assim, é o amor maduro, o sentimento que buscamos se quisermos ter um casamento saudável. O amor não mantém uma lista de erros cometidos. O amor não desenterra falhas do passado. Ninguém é perfeito. No casamento, nem sempre fazemos o melhor ou a coisa certa. Houve momentos em que fizemos e dissemos coisas dolorosas a nosso cônjuge. Não podemos apagar o passado, mas apenas confessá-lo e concordar que houve erros. Podemos pedir perdão e tentar agir diferente no futuro. Depois de confessar o erro e pedir perdão, não posso fazer mais nada para atenuar a dor causada a meu cônjuge. Quando eu for vítima de um erro dele e confessar dolorosamente e pedir perdão, tenho duas opções: justiça ou perdão. Se escolher a justiça e tentar retribuir ou fazê-lo pagar pelo erro, assumirei o papel de juiz e ele de criminoso. A intimidade se torna impossível, mas se eu optar pelo perdão, a intimidade pode ser restaurada. O perdão é o caminho do amor. Fico surpreso ao perceber quantos indivíduos confundem o hoje com o ontem. Eles insistem em trazer para o presente os erros do passado e, ao fazê-lo, poluem um dia potencialmente maravilhoso. Não acredito no que você fez. Acho que nunca vou esquecer disso. Você nem imagina quanto me machucou. Não sei como você consegue ficar aí, tão convencido depois de me tratar daquele jeito. Você deveria estar de joelhos, implorando meu perdão. Não sei se conseguirei perdoá-lo. Essas não são palavras de amor, mas de amargura, ressentimento e vingança. A melhor coisa que podemos fazer com os erros do passado é deixar que eles se tornem história. Sim, aconteceu. Com certeza machucaram e ainda podem machucar, mas ele reconheceu seu erro e pediu perdão. Não é possível apagar o passado, mas podemos aceitá-lo como história de vida. Podemos optar por viver o hoje, livre dos erros de ontem. O perdão não é um sentimento, é um compromisso. É a opção de mostrar misericórdia, de não responder à ofensa daquele que a ofendeu. O perdão é uma expressão de amor. Eu amo você, eu me importo com você, eu escolho perdoá-lo. Embora meus sentimentos de dor durem algum tempo, não permitirei que o que aconteceu se interponha entre nós. Espero que possamos aprender com a experiência. Você não é um fracassado por ter cometido um erro. Você é meu cônjuge e juntos seguiremos em frente. Essas são palavras de afirmação expressas no dialeto das palavras gentis. Palavras humildes. O amor faz pedidos, não exigências. Quando exijo coisas de minha esposa, torno-me pai e ela passa a ser minha filha. O pai que diz ao filho de 3 anos o que ele precisa fazer e, na verdade, o que ele deve fazer, isso é necessário, porque uma criança de 3 anos ainda não sabe como navegar nas traiçoeiras águas da vida. No casamento, porém, somos parceiros iguais e adultos. É claro que não somos perfeitos, mas continuamos sendo adultos e parceiros. Se quisermos desenvolver um relacionamento íntimo, precisamos reconhecer os desejos do outro. Se quisermos nos amar, precisamos saber o que a outra pessoa deseja. Nossa maneira de expressar esses desejos, porém, é algo muito importante. Se eles forem entendidos como exigências, eliminamos a possibilidade de intimidade e afastamos nosso cônjuge. Se, porém, expressarmos nossa necessidade e desejo na forma de um pedido, damos orientação, não decretos. O marido que diz: "Você poderia cozinhar aquele macarrão delicioso uma noite dessas?", está dando à esposa uma orientação sobre como amá-lo e assim construir intimidade. Em contrapartida, o marido que diz: "Será que é impossível ter uma refeição decente por aqui?", age como adolescente. Faz uma exigência e sua esposa provavelmente responderá algo como: "Tudo bem, você cozinha então". A esposa que expressa: "Se você não limpar logo essas calhas, eles vão cair do telhado", há galhos brotando nelas,
colocou um fim no amor e tornou-se uma esposa dominadora. Agora, aquela que diz: "Você acha que daria para limpar as calhas essa semana?" expressa amor ao fazer um pedido. Quando você faz um pedido a seu cônjuge, você afirma o valor e as capacidades dele. Em essência, está indicando que ele tem algo a fazer, alguma coisa que é significativa e valiosa para você. Contudo, ao fazer exigências, você deixa de ser um parceiro e se torna um tirano. Seu cônjuge não se sentirá apoiado, mas menosprezado. O pedido introduz o elemento da escolha. Seu parceiro pode optar por responder ao pedido porque amar é sempre uma escolha. E é isso que torna o amor tão significativo. Saber que meu cônjuge me ama o suficiente para responder a um dos meus pedidos comunica emocionalmente que ele se importa comigo, me respeita, me admira e quer fazer algo para me agradar. Não é possível alcançar o amor emocional por meio de exigências. Meu cônjuge pode, de fato, ceder às minhas exigências, mas isso não é uma expressão de amor, é um ato de medo, de culpa, de algum outro sentimento, mas não de amor. Assim, o pedido cria a possibilidade de expressar amor, enquanto a exigência sufoca essa possibilidade. Outras maneiras de afirmar. Palavras de afirmação são uma das 5 linguagens básicas do amor. Nessa linguagem, porém, existem vários dialetos. Já discutimos alguns deles, mas existem outros. Livros e artigos foram escritos sobre o assunto. Todos os dialetos têm em comum o uso de palavras para transmitir afirmação. Para o psicólogo William James, é bem possível que a mais profunda necessidade humana seja a de sentir-se apreciado. As palavras de afirmação satisfazem essa necessidade em muitas pessoas. Se você não é uma pessoa habituada a usar palavras, se essa não é sua linguagem de amor primária, mas acha que pode ser a do seu cônjuge, sugiro que você mantenha um caderno ou um bloco de notas e que lhe dê o nome Palavras de Afirmação. Quando ler um artigo ou um livro sobre amor, registre as palavras de afirmação que encontrar. Quando ouvir uma palestra sobre amor ou escutar um amigo dizendo algo positivo sobre outra pessoa, tome nota. Com o tempo, você terá uma ótima lista de palavras para usar na comunicação do amor a seu cônjuge. Talvez você queira usar palavras indiretas de afirmação, isso é, dizer coisas positivas sobre seu cônjuge quando ele não estiver presente. Em algum momento, alguém contará a ele e você levará todo o crédito pelo amor. Diga à mãe de sua esposa que a filha dela é ótima. Quando sua sogra contar a ela o que você disse, o elogio será ampliado e você receberá ainda mais crédito. Também faça elogios a ele ou ela na frente de outras pessoas quando não estiver presente. Ao receber honraria pública por alguma realização, não deixe de dividir o crédito com o seu cônjuge. Você também pode praticar o ato de escrever palavras de afirmação. As palavras escritas têm o benefício de poder ser lidas repetidas vezes. Aprendi uma importante lição sobre palavras de afirmação e linguagens do amor anos atrás na cidade de Little Rock, Arkansas. Visitei Bill e Beth num lindo dia de primavera. Eles viviam numa linda casa com cerca branca de madeira, gramado verde, flores silvestres a desabrochar. Uma paisagem idílica. No interior da casa, porém, descobri que o lirismo havia acabado. O casamento estava em ruínas. 12 anos e 2 filhos depois da cerimônia matrimonial, e eles se perguntando por que afinal haviam se casado. Pareciam discordar de tudo. A única coisa com que concordavam era o fato de que ambos sentiam pelos filhos. Conforme relatavam a história, percebi que Bill era viciado em trabalho e reservava muito pouco tempo para a esposa, Beth. Ela trabalhava meio período basicamente para poder sair de casa. O método do casal para lidar com as coisas era o afastamento. Tentaram se afastar um do outro para que os conflitos não parecessem tão grandes, mas o ponteiro do tanque de amor de ambos estava no vermelho. Disseram-me que fazia terapia conjugal, mas aparentemente não houve muito progresso.
participavam do meu seminário sobre casamento e eu iria embora no dia seguinte. Aquele provavelmente seria meu único encontro com Bill e Beth. Decidi pôr as cartas na mesa. Passei 1 hora com cada um separadamente. Ouvi com atenção a história de ambos e descobri que, apesar do vazio de seu relacionamento e de suas muitas discordâncias, eles apreciavam certas coisas um no outro. Bill reconheceu: ela é uma ótima mãe. Também é uma boa dona de casa e uma excelente cozinheira, quando resolve cozinhar, mas ela nunca expressa afeto algum. Trabalho sem parar e não me sinto apreciado por ela. Em minha conversa com Beth, ela concordou que Bill era um excelente provedor, contudo disse: mas ele não me ajuda em nada em casa e nunca tem tempo para mim. De que adianta ter uma casa e um carro para viajar e tudo mais se não há tempo para desfrutar deles? Com essas informações, decidi concentrar meu aconselhamento em uma única sugestão a cada um. Disse a Bill e Beth, separadamente, o que cada um deles tinha a chave para mudar o clima emocional do casamento. A chave é expressar apreciação pelas coisas que você gosta nele ou nela e, por hora, suspender as reclamações por aquilo que não agrada. Repassamos os comentários positivos que fizemos a respeito do outro e os ajudei a escrever uma lista das características positivas. A lista de Bill se concentrou nas atividades de Beth como mãe, dona de casa e cozinheira. A lista de Beth focou o trabalho duro de Bill, sua provisão financeira, a família. Fizemos as listas de maneira específica, a mais específica possível. Eis a lista de Beth. Ele não perdeu um dia sequer de trabalho nos últimos 12 anos. É um trabalhador dedicado. Recebeu várias promoções ao longo dos anos. Sempre pensa em maneiras de aperfeiçoar sua produtividade. Paga as prestações da casa todo mês. É um bom administrador financeiro. Comprou um carro de viagem para a família 3 anos atrás. Mantém um jardim em ordem ou contrata alguém para fazer o serviço. É generoso com as finanças. Coloca o lixo para fora sempre que necessário. Concorda que eu use meu salário como desejar. E a lista de Bill: ela arruma a cama todos os dias. Mantém a casa limpa e arrumada. Prepara um bom café da manhã para as crianças todos os dias. Prepara o jantar cerca de 3 vezes por semana. Faz compras de supermercado. Ajuda as crianças a fazerem tarefas escolares. Leva as crianças para a escola e para as atividades da igreja. Dá aula para as crianças pequenas na escola dominical. Lava e passa roupas da família. Sugeri que adicionassem à lista coisas que percebessem nas semanas seguintes. Também sugeri 2 vezes por semana que escolhessem uma atitude positiva e a elogiassem para o cônjuge. Dei uma orientação adicional. Disse a Beth que caso Bill a elogiasse, ela não deveria retribuir com outro elogio, mas simplesmente recebê-lo e dizer: obrigado por dizer isso. Dei a mesma orientação a Bill. Incentivei-o a agir assim durante 2 meses e, se considerassem útil, poderiam continuar. Se a experiência não ajudasse o clima emocional do casamento, então eles poderiam descartá-la como outra tentativa fracassada. No dia seguinte, entrei no avião e voltei para casa. Marquei na agenda para telefonar ao casal dali a 2 meses para saber o que havia acontecido. Quando liguei no meio do verão, pedi para falar com cada um individualmente. Fiquei surpreso ao notar que Bill dera vários passos adiante. Ele havia imaginado que eu dera a Beth o mesmo conselho que dera a ele, mas não viu problema nisso. Na verdade, ele adorou. Ela agora expressava apreço por seu esforço no trabalho e por ele sustentar a família. Ela realmente me faz sentir um homem de novo. Temos muito a caminhar, Dr. Chapman, mas acredito de verdade que estamos no caminho certo. Quando conversei com Beth, porém, descobri que ela deu apenas alguns passos à frente. Ela disse: as coisas melhoraram um pouco, Dr. Chapman. Bill me elogia como o senhor sugeriu e acredito que ele é sincero, mas ele ainda não passa tempo comigo. Continua tão ocupado com o trabalho que quase nunca passamos tempo juntos. Conversando com Beth, me dei conta de ter feito uma descoberta significativa.
A linguagem do amor de uma pessoa não é necessariamente a linguagem do amor de outra. Estava óbvio que a linguagem do amor primária de Bill eram palavras de afirmação. Era esforçado no trabalho e gostava do emprego, mas seu maior desejo era que a esposa expressasse apreciação por seu trabalho. Esse padrão provavelmente se estabeleceu na infância e a necessidade de elogios permanecia importante em sua vida adulta. Beth, por outro lado, reclamava emocionalmente por outra coisa. Isso nos leva à segunda linguagem do amor. E agora é a sua vez. Compartilhe com seu cônjuge momentos em que palavras causaram impacto profundo na vida de vocês, tanto positivo quanto negativo. Se a linguagem do amor do seu cônjuge são palavras de afirmação, 1. Para não esquecer que a linguagem do amor primária do seu cônjuge são palavras de afirmação, imprima as frases a seguir num cartão 10x15 e coloque no espelho ou em algum outro lugar que você veja diariamente. As palavras são importantes, as palavras são importantes, as palavras são importantes. 2. Durante uma semana, registre por escrito todas as palavras de afirmação ditas diariamente a seu cônjuge. Na segunda-feira eu disse: você caprichou nessa refeição. Você fica muito bem com essa roupa. Fiquei feliz por você ter levado as crianças para a escola. Na terça-feira eu disse e assim por diante. Você pode se surpreender, para o bem ou para o mal, com a sua maneira de expressar palavras de afirmação. 3. Estabeleça o objetivo de fazer a seu cônjuge um elogio diferente a cada dia durante um mês. Se é verdade que uma maçã por dia traz saúde e alegria, talvez um elogio diário mantenha a saúde conjugal em ordem. Se preferir, registre esses elogios para não repeti-los. 4. Enquanto assiste à televisão, lê ou escuta a conversa de outras pessoas, repare nas palavras de afirmação usadas. Anote-as num caderno ou mantenha um registro eletrônico. Leia as declarações periodicamente e escolha aquelas que você poderia usar com seu cônjuge. Quando usar uma delas, anote a data. Seu caderno pode se tornar seu livro de amor. Lembre-se, as palavras são importantes e muito. 5. Escreva uma carta, um parágrafo ou uma frase amorosa a seu cônjuge. Entregue a ele discretamente ou com estardalhaço. Quem sabe um dia você encontra a carta guardada em algum lugar especial. As palavras são importantes. 6. Elogie seu cônjuge na presença dos pais ou dos amigos dele. Você receberá crédito duplo. Seu cônjuge se sentirá amado e os pais dele se sentirão felizes por ter um genro ou uma nora tão admirável. 7. Procure pontos fortes de seu cônjuge e diga-lhe quanto você aprecia essas qualidades. Existem grandes chances de que você venha se esforçar para viver de acordo com essa reputação. 8. Diga a seus filhos que excelente pessoa o pai ou a mãe deles é. Faça isso tanto na presença quanto na ausência do seu cônjuge. Final do capítulo 4. Use e abuse das palavras de afirmação.